Terminamos a nossa campanha, mas nestas próximas reuniões nós vamos estar abertos à experiência de Pentecostes. Estamos muito próximo da data de Pentecostes. E a igreja já faz bastante tempo, mas de forma mais evidenciada nos 2 últimos anos, ela tem dito que o Pentecostes faz parte da Páscoa. Quer dizer, a Páscoa só termina, a celebração da Páscoa só termina no dia de Pentecostes. É como se a gente estivesse celebrando esse momento da ressurreição e ele termina com a presença do Deus Espírito Santo, com o cumprimento da promessa de Jesus, que nós aguardássemos o revestimento do alto, que era a pessoa do Espírito Santo. Então, nós vamos nessas próximas reuniões agora pedir o Espírito Santo, nos abrir ao Espírito Santo, deixar o Espírito Santo fazer uma obra nova na nossa vida. Falar para o seu irmão: você conhece o Espírito Santo? Conhece. Pergunte para ele: você sabia que ele é Deus também? Porque a maioria não sabe não, viu, gente? Pensa que ele é uma força, um sopro, um vento, um fogo, né? Porque é fácil a gente falar de Jesus, porque como Jesus se encarnou e viveu a nossa humanidade, a gente o identifica com uma pessoa. Apesar de que quando você pega os quadros de Jesus, você tem Jesus de quanto é jeito, né? De olho castanho, de olho verde, cabelo preto, de cabelo meio loiro, Jesus alto, Jesus com barba, Jesus de outro jeito. Cada um viu o seu Jesus, e ninguém tem certeza de como ele é, né? Tem quem já montou. Claro que muitas das pessoas fazem da silhueta do Santo Sudário, né, para poder ter uma visão mais clara de como era ele, mas ele se encarnou e é Deus. O Espírito Santo está no meio de nós e a gente então o identifica com... Eu até fico assim, até com tristeza, né, identificar o Espírito Santo com uma pombinha, né? Não dá, né? Por causa de que quando Jesus foi batizado, desceu sobre ele o Espírito Santo e diz a palavra na forma de uma pomba. Como é que deverá ser essa pomba? Era grande, era pequena, ela era inteligente? Como é que era, né? Não dá para saber. Mas o Espírito Santo é Deus. E é Deus junto com o Pai e o Filho. É um só Deus e o Espírito Santo é uma dessas pessoas que fazem termos um único Deus. O Evangelho chegou primeiro do que o Espírito Santo na maioria dos lugares. Não todos. Eu mesmo narrei para vocês semana passada que o Cornélio, o Espírito Santo chegou primeiro que até o Evangelho. Mas normalmente o Evangelho chegou primeiro, e cabe lembrar quando os apóstolos chegaram em Éfeso e perguntam aos discípulos, não é? Vocês conhecem Jesus? E eles falam: sim, nós conhecemos Jesus. Havia passado por lá um pregador extraordinário chamado Apolo, do qual nós sabemos muito pouco. Até há quem diga que a carta aos Hebreus é a carta também escrita por Apolo aos seus discípulos, mas ninguém sabe. O que nós sabemos é que aquele pregador chegou em muitos lugares antes mesmo daqueles que a gente lê no Novo Testamento. No entanto, ele não sabia tudo, ele não sabia que era preciso do Espírito Santo. E lá em Éfeso, quando Paulo pergunta: receberam o Espírito Santo? Eles falaram: nós nem ouvimos falar que existia um. Nem quem é esse cara, a gente só aprendeu Jesus. E então, impõe as mãos sobre aqueles discípulos e eles ficam cheios do Espírito Santo. Porque não dá para perseverar, não dá para caminhar se o Espírito Santo não ajudar a gente. A fé só em Jesus não é suficiente para fazer a gente caminhar, é para nos salvar, mas a gente precisa que a graça inteira venha sobre nós, e a graça inteira é a presença do Espírito Santo em nós. Então põe a mão no teu coração e fala: eu preciso desse Espírito Santo, porque minha vida não é fácil. Agora, se tua vida é fácil, você fala: eu preciso do Espírito Santo mesmo com a minha vida fácil. Então você vai falar para Jesus: eu preciso do Espírito Santo, porque eu tenho muitas lutas, muitas guerras, muitas coisas por realizar, muitas histórias para viver,
E mesmo que você já esteja avançado de idade, lembre-se que Abraão começou já bem velho, aos 100 anos. Então você fala: Senhor, o que você ainda tem para mim, eu quero viver. E preciso do Espírito Santo para viver. Tudo aquilo que você ainda quer realizar através de mim, Senhor, preciso do Espírito Santo para vivenciar isso. Então eu clamo, Senhor, que o Teu Espírito haja em mim, que Teu poder venha sobre o meu coração, para que eu possa viver tudo aquilo que o Espírito Santo quer de mim. O Espírito Santo tem projetos de amor por você. Jesus quer realizar muitas coisas através de mim, de você, de cada um de nós. E não conseguiremos se o Espírito Santo não agir em nós. E é por isso que Jesus disse: se eu for, enviarei o Consolador, o intercessor, o advogado, o Espírito, que vocês não conhecem, nem ouviram falar, mas eu vou para que ele venha. Então Jesus vai para derramar o Espírito. Eu quero. Você quer? Fale para as pessoas perto: eu quero o Espírito Santo. Se você não quer, não me atrapalha. Pode falar para o irmão: se você não quer, não me atrapalha. Eu quero o Espírito Santo. Eu preciso do Espírito Santo. Muita gente não o compreende. Então, às vezes até o ironiza. Mas você precisa do Espírito. Eu preciso do Espírito. Eu quero. Não me atrapalha não, porque eu quero. E eu vou atrás. Quero ficar cheio do Espírito. Quero viver no Espírito. Quero caminhar no Espírito. Quero experimentar o poder do Espírito. Vem, Espírito, sobre mim. Vocês se lembram daquele episódio do paralítico do lado da piscina de Siloé? Que diziam que quando a água se mexia, era um anjo que estava mexendo a água, e então quem chegasse primeiro na água que o anjo estava mexendo era curado. Eu acho aquele texto muito interessante. Primeiro porque ele é um texto muito supersticioso, porque é para o próprio judeu que acredita num Deus único, no templo e na sinagoga, ter uma piscina que as pessoas ficam lá esperando balançar para entrar, já é uma crença muito difícil. Segundo, que a gente fica imaginando aquele paralítico, quanto tempo estava ali tentando chegar na água. E Jesus se aproxima dele, ele pergunta para ele, ele diz que ele não consegue chegar em tempo na água, que não tem ninguém e sempre tem alguém que chega antes que ele. E aí Jesus o cura sem ele entrar na piscina. Porque o Espírito Santo não precisa que você entre na piscina. Ele já é a água viva. Ele já vai fazer essa obra. Essa é a diferença. O nosso Deus é o batizador no Espírito Santo. Ele é o batizador no Espírito Santo. Jesus é o batizador do Espírito Santo. Ele falou: quem crê em mim, do seu interior jorrarão rios de água viva. Ele, ao morrer, narrado pelo evangelista João, sopra sobre todos e diz: recebei o Espírito Santo, na hora de que ele entrega a sua vida na cruz. João, tendo escrito tanto tempo depois o Evangelho, ele quer deixar claro que é uma coisa só: a morte, a ressurreição e a vinda do Espírito. Então eu não quero pela metade. Eu não quero só ter a graça que a cruz de Jesus me traz, e nem só a graça que a ressurreição de Jesus me traz. Eu quero a graça da cruz, a graça da ressurreição e a graça do Espírito Santo que ele envia para mim. E o que é que eu preciso para ter o Espírito Santo? Eu preciso desejar. Eu preciso crer em Jesus e preciso desejar. Deseje agora, ardentemente. Fala: Senhor, eu quero muito ficar inundado nessa noite do Teu Espírito. Eu preciso muito que as graças extraordinárias que vêm com essa presença maravilhosa venham sobre mim hoje. Quem quiser acompanhar o texto dos Atos dos Apóstolos, do capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2.
podem pegar na Bíblia, no celular, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1 e seguintes. Atos dos Apóstolos é o livro que vem em seguida ali do término dos Evangelhos. Atos 2, versículo 1. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceram-lhes então uma espécie de línguas de fogo, que se repartiram e repousaram sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Achavam-se então em Jerusalém judeus piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. Ouvindo aquele ruído, reuniu-se muita gente e maravilhava-se de que cada um os ouvia falar na sua própria língua. Profundamente impressionados, manifestavam a sua admiração. Não são, porventura, todos galileus, todos estes que falam? Como então todos nós os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Partos, medos, elamitas, os que habitam a Mesopotâmia, a Judéia, a Capadócia, o Ponto, a Ásia, a Frígia, a Panfilha, o Egito e as províncias da Líbia próximas a Cirene. Peregrinos romanos, judeus ou prosélitos, cretenses e árabes, ouvimos-los publicar em nossa língua as maravilhas de Deus. Estavam, pois, todos atônitos, e sem saber o que pensar, perguntavam uns aos outros: que significam estas coisas? Outros, porém, escarnecendo, diziam: estão todos embriagados de vinho doce. Palavra do Senhor. Este texto é um texto extraordinário dos Atos dos Apóstolos, e ele tem um contexto, evidentemente, um contexto que nasce do pedido de Jesus. Jesus, já ressuscitado, fica com seus discípulos e diz que eles não seriam capazes de compreender tudo o que eles ouviram nos 3 anos de presença pública de Jesus, se eles não tivessem o Espírito Santo. Então, que eles aguardassem o cumprimento da promessa do Pai. Então, em primeiro lugar, eles estavam reunidos, apavorados porque Jesus se ascende aos céus, quer dizer, Jesus vai embora. E aí o que eles vão pensar? Nos largou sozinhos. Nós não somos como Ele. Nós não temos o poder dEle. Nossas palavras não são tão convincentes quanto a dEle. Nós não somos capazes de aguentar o que Ele aguentava. Nós não conseguimos fazer os milagres que Ele fazia. Então, certamente, o medo muito grande tomou conta deles. Mas eles lembravam-se claramente do que Jesus havia lhes ordenado e se reuniram. E o texto diz: ouviram um ruído, como se uma ventania muito forte estivesse acontecendo. Só que a gente poderia concluir, então, que uma ventania estava acontecendo em toda aquela região. E não era verdade, porque todo mundo que não estava naquela casa, que não estava ali na sala onde eles estavam reunidos, saiu da onde estavam e se aproximaram deles. Porque diz aqui a palavra que judeus de todos os cantos, atraídos pelo ruído, foram ver o que estava acontecendo.
Meu Deus, que ruído é esse que é só ali naquela casa? Que vento é esse que só passa ali? O que é que está acontecendo só ali? E todo mundo saiu e foi lá para frente da casa. Olha que cena incrível. Às vezes a gente não se dá conta. Eles estavam num local fechado. Entrou um vento impetuoso num local fechado. Repousou sobre a cabeça deles como que línguas de fogo, mas estava fechado. Estava ali dentro. No entanto, o ruído não era só interno. O ruído atraiu todo mundo para o que é que estava acontecendo. E aí, depois da experiência que eles tiveram ali juntos, eles saem para fora. E saem para fora num alvoroço, falando sem parar, gritando, podemos dizer, louvores e sei lá mais quantas coisas, porque eles mesmos nem sabiam o que estavam falando, porque não dominavam aquelas línguas. E todos que ouviram ficaram impressionados. É claro que o finalzinho, o versículo 13, diz assim: outros, porém, escarneceram. Mas eram poucos, porque antes faz questão de narrar a multidão que entendeu. Quem não entendeu é aquele que não entendia a língua dos outros e preferiu arranjar, como sempre, uma desculpa para não acreditar. Quando alguém não quer acreditar, ela sempre arranja uma desculpa para não acreditar. Ela sempre vai dizer assim: ah, mas você não viu que teve um padre pedófilo que fez não sei o quê, não sei o quê? Ah, você não viu que lá na igreja as pessoas lá têm humilhado as mulheres? Você não viu que só fala de política? Você não viu? As pessoas arranjam razões para não acreditar, igual esses que diante de um fenômeno fantástico preferiam dizer: estão bêbado, um bando de bêbado, numa hora dessa. Que festa que foi essa? Em vez de dizer: por que eu estou aqui? Eu estou aqui porque teve um ruído muito grande e eu vim aqui atrás do ruído. Mas a necessidade de se proteger para não crer era maior. Mas eram poucos ali. A grande maioria ficou estupefata, ficou: meu Deus, que coisa incrível. Estupefata é uma palavra bíblica, né? Porque a gente não fala isso no dia a dia. Mas significa que ficou impressionado. Falou: que isso, que coisa incrível, olha que coisa fantástica. Olha que maravilhoso, quem são esses caras? Olha, eu conheço, aquele ali era um pescador, coitado, nem sabia que ele sabia ler. Como é que ele está falando tudo isso? E aquele outro ali, ó, nossa, era só um cobrador de imposto, agora está falando em várias línguas. Como é que ele aprendeu? Uma experiência extraordinária. Se eu continuasse a ler, nós entraríamos no discurso de Pedro, que faz de forma extraordinária, mas eu quero ficar neste texto. Só que antes de saírem, eles primeiro vivenciaram. Quando a gente lê, por exemplo, e quem tiver a oportunidade, né, de ler, como um novo Pentecostes, é o livro. Antigamente era uma capa vermelha, não sei qual é a cor da capa. Escrita pela Patti, que era uma das jovens que estava fazendo o retiro em Duquesne, quando nós dizemos que foi um marco do derramamento do Espírito Santo, apesar de que o Espírito Santo foi derramado em muitos lugares, e o próprio livro narra visitas que João 23 fez, Leão 13 fez, visitas que Paulo VI faz, mas ali é um marco. E o que acontece? Chegou de noite, eles tinham uma festinha, não foi durante a pregação, não foi na hora da festinha, e aí alguns subiram para a capela. E lá na capela, os poucos que estavam lá começaram a ser movidos pelo Espírito de uma forma extraordinária, e os outros foram vendo e foram indo. O que está acontecendo? Que barulho é esse lá na capela? Vamos ver o que está acontecendo. Será que tem gente passando mal? O que está vendo? E ficaram cheios do Espírito Santo. E de uma maneira que aquela experiência acabou se tornando uma experiência poderosa para o mundo todo. Neste dia de Pentecostes,
eles começaram a provar. Nós não vemos eles dizendo... Tomé, por exemplo, que fez questão de querer ver as chagas de Jesus para acreditar que ele tinha ressuscitado, não ficou perguntando, que raio de língua é essa? Será que isso é fogo? O que será da cabeça deles? O que é esse troço laranjado? Não ficou pensando, de onde veio esse vento? Quem deixou a janela aberta? Não é mês de frio. Nós estamos no mês de frio, mas lá não sei qual era. Eles provaram. E o que eles provaram, eles não podiam conter em si mesmo. Eles tinham uma necessidade de desabrochar. Isso é que o Espírito Santo faz. Ninguém fica mais em si mesmado. Quem vem procurar o Espírito Santo só para si mesmo, não vai ficar cheio do Espírito Santo. Vai receber algumas gotinhas. Quem vem para receber o Espírito Santo e está limitando o Espírito Santo com um copinho, a água vai cair dentro do copinho e vai sair para fora. Abra e deixa inundar, porque nós precisamos, você precisa, e sem isso a gente não dá conta da missão que Deus está colocando na mão de cada um de nós. Eles não tiveram medo à hora de abrir as portas do cenáculo. E não tiveram medo de deixar que tudo aquilo tocasse aquela multidão, que eu fico impressionado com o autor, São Lucas, de querer citar nome por nome. Olha lá, ele vai um por um, olha. Eram de Cesareia, de Roma. Vai citando diversos locais aqui, Líbia, não sei de onde, toda a região. Para que ter o cuidado de dizer isso? É para poder dizer que o Espírito Santo naquele dia mostrou que ele é para todo mundo e que se a gente deixar, ele vai chegar onde a gente nem imaginaria, mas que ele nos colocou lá e a gente tem uma missão ali. Vamos ficar de pé. Não dá para falar muito do Espírito se não for para experimentar o Espírito. E nós precisamos experimentar o Espírito. Quem nunca experimentou o Espírito, deseje. Talvez nesta noite, talvez durante a noite, você possa provar algo que você nunca provou e que eu não posso lhe dar. Só Jesus pode lhe dar, se você quiser. Eu quero, Senhor, mais uma vez, experimentar esse fogo e essa força do Teu Espírito, Senhor. Sentir o Teu Espírito na minha vida, Senhor, restaurando, revigorando, sendo motor, para eu poder cumprir o que Tens para mim. E para que os meus irmãos possam ser irradiadores, Senhor, desta força, desse poder. Uri alabaricanta alabarash. Xanda alabaricanta leriaia. Vem, Espírito Santo, em nome de Jesus. Vai agindo o Espírito Santo sobre cada um. Que haja, Senhor, um derramamento do Teu Espírito agora, sobre todos nós. Ori alabaricanta alabará. Xanda alabaricanta alabará.